Chegou o momento de ter mais uma entrevista aqui no nosso podcast e dessa vez eu estou com um convidado que ele é conhecido de verdade, ele é autoridade no assunto e vai dar dicas incríveis e infalíveis para que você possa empreender de maneira muito segura e próspera. Eu estou com ele, nada mais nada menos que Marcelo Martins, psicólogo com MBA em Marketing e Vendas, atua há mais de 27 anos, olha isso, 27 anos em franchising, foi peça-chave na construção da gigante Cacau Show entre 98 e 2018 e participou do comitê executivo da empresa, onde tem desde 2019 apoiando diversas franquias e franqueados por todo o Brasil. É história, hein, Marcelo? Obrigado, Danilo. Generoso, obrigado. Estamos aí na caminhada. A Cacau Show foi uma história muito interessante, né? Eu trabalhei lá desde antes da primeira loja até 2.500 unidades. E como você falou, depois centenas aí de empresas de franquia. Franquia é um negócio muito legal, né, Danilo? É muito bom. Movimento do mercado, faz com que tudo se torne mais próximo, né, aos consumidores. É um dado que existe aí, que a maioria das empresas que abrem, quando a pessoa faz por conta própria, acabam não tendo sucesso, porque a pessoa não tem experiência e quando opta por uma franquia, a vantagem é aproveitar a experiência, a retaguarda, o suporte de alguém que já faz o negócio. Então a franquia costuma ser muito bom para todo mundo, principalmente para o franqueado. Sim. Que tem muito mais segurança. Claro, com certeza, porque vem de um modelo que já é moldado, né? Um modelo testado, estudado, com todos os riscos, as possibilidades positivas, as negativas e por aí vai, não é mesmo? E olha, o mundo do franchise é muito grande, tem franquia de tudo. Sim. De tudo, são milhares de franquias que tem no Brasil, tem desde aquela franquia que a pessoa trabalha em casa até a franquia eu acho que a maior de todas, pelo que eu me lembro, é de hotel. Hotel gasta coisa de 15 milhões para montar um prédio, né? Imagina, um hotel. Do zero ao prédio pronto, né? Então, tem franquia de todos os valores, de todos os formatos e em todos os segmentos de atividade. O que você procurar, você encontra de franquia. Franquia, o que é? O franqueador empresta um nome para o franqueado. Então, para que possa acontecer a franquia, tem que ter um nome registrado no INPI, ou pelo menos ter sido dado entrada. E numa franquia, o franqueador ensina o franqueado como trabalhar. Então, dá orientação, dá suporte e muitas vezes fornece o produto também. Então, às vezes tem essa vantagem extra de ter no franqueador alguém com uma fábrica ali, com uma produção que fornece. Uma franquia em que existe o fornecimento, você tem mais solidez ainda, com né? certeza. Mais segurança ainda. Porque não depende de outros, né? Você faz com que esse fluxo de trabalho seja condicionado a produtos e serviços de maneira única, não é mesmo? Porque tem... como o franqueador domina a cadeia produtiva, então acaba tendo uma rentabilidade maior, tendo uma segurança maior, acaba sendo mais interessante, né? Você tem 27 anos de história em franchise. Acredito que muitas adversidades e muitas empresas que julgavam ser sérias e que tinham uma estrutura coerente com as informações que eram compartilhadas, passaram por dificuldades, certo? Olha, precisa tomar alguns cuidados, né, Danilo? Sabe, às vezes você olha assim na água, tá só a cabecinha de fora, você não enxerga o que tá abaixo. Você não sabe se é um pouquinho ou se é algo grande, né? Um dos fatores para se observar é o que existe por trás, se é uma empresa mais forte ou menos forte. Se tem estrutura ou se não tem estrutura, né? Que é fundamental isso, né? Inclusive. Então,
Uma coisa do franchise interessante é que o franchise ele não requer nenhum tipo de licença ou alvará, é uma coisa que é feita entre as partes. Pensa assim, é como um contrato de Franqueado locação. empresa diretamente. Quando você aluga um imóvel, você vai lá e conversa com o dono do imóvel, aluga uma franquia, é mais ou menos a mesma coisa. Não tem que ter uma licença do governo, nada disso. Então, assim, às vezes a pessoa dá na louca, ela voa. E o empreendedorismo é legal, né? É legal a iniciativa, a coragem. Quanto mais corajoso for, melhor, mais sucesso ele vai ter. Pensamos junto na palavra coragem, né? Agora, assim, não se compara. Por exemplo, uma empresa que tem muitos anos, Sim. que tem, sabe, toda uma estrutura, o suporte que cada um pode dar é muito diferente daquela pessoa que é um exército de um homem só, que tem lá muita energia, muita boa vontade, mas que está lá como um barquinho no meio do oceano, não se compara a um transatlântico, sim, né? Sim. Marcelo, me diga uma coisa. Nesses 27 anos como super especialista em franchise, você veio de uma construção muito positiva, né, da Cacau Show, que talvez seja... É o seu maior case hoje de sucesso? Olha, de construção de franquia ou não? Mas tem uma coisa do que você falou que é interessante. A Cacau Show, que ficou tão grande, ela nunca nunca foi igual de um ano para o outro, porque o crescimento sempre fez com que fosse uma empresa nova e aspiracional, a cada ano, né? Aspiracional, inclusive. Olha, assim, tudo mudou muito sempre, e acredito que até muda lá hoje ainda, porque conforme você vai crescendo, o que funcionava, como era, vai mudando. Né? Então, é o meu principal case, tem muito para falar. Cacau Show, o que ela teve de bom? Tá? Que até é muito parecido com a Amaca, tá? Olha que interessante. Então, a gente, quando com a experiência, você percebe quando você enxerga ali um negócio que você fala, esse negócio vai ser grande. Olha que interessante, a Amaca, ela traz um produto de qualidade com uma competitividade democratizada. Com certeza, com certeza. Então, é a perfumaria para todos, ao pé, assim, todos mesmo, isso, né? É Cacau Show. Exato. E olha, esse é um dos motivos pelos quais a Amaca vai ser muito grande. Porque ela alcança, ela atende muita gente, né? Ela entra em muitos lugares. Então, por exemplo, uma Cacau Show, por que ela cresceu tanto? Porque ela conseguiu ir para cidades menores. Ela não depende... com modelo de franquia pequena ou com lojas mesmo estabelecidas? Com lojas, em cidades pequenas. Sempre lojas. Sempre lojas. Então, a coisa de ser multinível... Desculpa. Multicanal, a coisa de ser multicanais, né? Então, alcançando uma parcela muito grande da população, o negócio tem uma perspectiva muito maior, né? Com certeza, você vai escalando, né? Quanto mais você escala, mais retorno e pessoas que querem ver o seu negócio ficam dispostas a investir e seguir esse barco, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de franchise, a gente está falando de um assunto que para muitos é polêmico, mas para muitos é sobre grandes possibilidades. Eu estou no caminho de grandes possibilidades, porque você sendo um franqueado de uma história que já é consolidada, tem uma retaguarda, tem uma história, tem uma construção, isso faz com que a pessoa que está empreendendo, sendo um franqueado, ela tenha muito mais lastro para poder investir, certo? Olha, uma primeira pergunta é assim, para a pessoa que vai ser franqueada. Você quer ter uma franquia só? Você quer ter uma franquia só ou você quer ter 10? Olha, se eu fosse responder para você, eu gostaria de dizer que eu quero ter 10. Então, é muito melhor. Você pode crescer como franqueado. É uma parceria. Você vai ter muito mais possibilidade, porque olha só,
quando você tem que cuidar de tudo, do marketing, do desenvolvimento de produtos, você tem que cuidar, sabe, da política fiscal do governo com aquele segmento que você está. Quando você é franqueado, uma parte grande do trabalho é desenvolvido pela franqueadora. O desenvolvimento dos produtos. Quando você é um... Entregue pronto, na verdade, né? Então, e você ganha tempo para você cuidar daquela operação ali da ponta, do varejo, talvez, sei lá, da escola, da clínica. Você tem uma divisão de tarefas que, de certa forma, te permite escalar com mais facilidade. O bom é você... Veja, você como franqueado, você não está restrito, você não tem um limite para crescer. Pelo contrário, é até mais fácil crescer. Quanto mais, melhor, inclusive, para dar o próximo passo para a segunda loja, terceira loja, quarta loja, e por aí vai, né? Por aí vai, é isso aí. Quando a gente... das histórias que você já viveu, né? Porque eu estou me pegando nisso porque... Você foi muito bem recomendado. A Andréia, nossa gerente de trade marketing, ela falou muito bem de você. Generosa. A Andréia é uma super parceira, ela é, na verdade, é da família Amaca mesmo. A gente veste a camisa dessa nossa empresa que para nós é a nossa família. Então, a gente fala de Amaca com uma forma de carinho, de amor. E as franquias da Amaca, eu diria que são os nossos bebês, né? A gente está no colo, cuidando com muito carinho e atenção. Quando você está diante dos franqueados ou das pessoas que têm a dúvida de empreender com a marca, quais os riscos que realmente a pessoa tem que estar muito atenta? Tá? Eu queria que você listasse para mim, Danilo. A pessoa tem que se preocupar na estrutura, tem que se preocupar no fiscal. Quais seriam esses pilares? O que uma pessoa tem que observar, tem que tomar cuidado quando ela está escolhendo uma franquia? Exato, né? Exato. Então, vamos lá. Vamos pensar em 7 cuidados, tá? Olha, anotem aí, gente. São 7 cuidados para que você possa escolher uma empresa segura para empreender e ter a sua franquia. Olha só que legal. Mais do que segura, o sucesso envolve ser feliz. É isso. Né? Olha, então primeiro tem que ser algo que você goste, né? Tem que ser um negócio que tenha a ver com você. Quem gosta de pet shop, quem gosta de escola e quem gosta de estética, de beleza, de cosméticos. Tem uma que é Paris, inclusive. Então, olha, precisa ver qual é o gosto. Um outro fator... Precisa entender o quanto que a franquia requer da tua presença e se você tem essa disponibilidade. Certo. Tá? Olhar para qual é o grau, o nível de alinhamento aí seu com aquele negócio. Vamos falar que esse é um primeiro fator importante. Então, o primeiro fator importante é você estar conectado com o negócio, se é a mesma expectativa de ambos ou não é isso? E olha, você ter prazer com aquilo, Danilo. Tá. Né? Aquilo vai te fazer feliz, você gostar daquilo. Talvez uma pessoa que queira uma franquia de oficina mecânica, ela não seja para ela um bom negócio, um cosmético, um perfume, né? Sim. Tem que ter gosto. Você falou um pouco da cultura da Amaca, né? É a sutileza do assunto também. Isso envolve não apenas a personalidade de uma marca, mas também a persona do indivíduo que vai comandar isso na ponta, né? A cultura, o jeitão. Você falou de um monte de coisa boa. Você falou assim, olha, aqui existe acolhimento, aqui. Então, isso é uma primeira coisa, assim, tem a ver com você, essa identidade, esse negócio, essa cultura, esse tipo de produto, você vai gostar de trabalhar com aquilo? Isso é um primeiro fator. Olha, um segundo fator é o quanto que esse negócio cabe no seu bolso, o investimento que precisa ser feito, a rentabilidade que ele vai dar também é importante. Tem um lado aí financeiro, não adianta você falar, tá,
eu gosto de transatlântico, eu vou comprar um transatlântico para mim. Se você não tem dinheiro para comprar transatlântico, precisa ver se aquela franquia... Vai manter como? Isso aí, vai manter como. Precisa ver se aquela franquia cabe no seu bolso, se tem afinidade com você. Olha, precisa tomar muito cuidado quando você faz uma franquia, porque muitas vezes... O local onde vai ser colocada a franquia, ele é muito importante no sucesso do negócio. Então, olha que dica incrível. Então, quando você for pensar em empreender e ter a sua franquia, você precisa escolher o ponto de trabalho de maneira muito eficiente. O local, às vezes, muito eficiente. Às vezes, assim, o sucesso depende muito. A franquia é ótima, o franqueado é ótimo, mas se tiver num lugar ruim, não adianta. Então, você quer ver uma coisa horrorosa, Danilo? É quando junta um franqueador querendo abrir logo, um franqueado ansioso com um corretor de imóveis querendo se livrar de um ponto ruim ou caro. Quer ver dar merda é juntar esses três, entendeu? E um com ego maior que o outro. Depois, merda. Não, pode seguir, é um papo super às claras, tá tudo bem. Não, e é realmente isso, porque não é apenas o estudo do local, tem que fazer o mapa 360 de toda a região, porque é importante onde você vai ter a performance do seu negócio, porque o marketing digital, inclusive, ele tem que estar presente nisso. Porque você precisa furar essa bolha. Você tem que chegar em todo mundo. Exatamente. No offline e no online também. É isso aí. É importante. É isso aí. Olha, eu vou dar uma terceira dica que você tem que fazer quando você escolher a sua franquia. É fazer uma pesquisa de idoneidade da franqueadora. Olha, isso é como se fosse um casamento. Então você tem que pegar o CPF, dar uma consultada, você tem que ir no Reclame Aqui. Você não tem escândalo, você não tem mensagem do Reclame Aqui, você não tem processos e por aí vai. Entender como é que está o Google, fazer aquela boa pesquisa na internet para entender qual que é a reputação da empresa, como que está... o CNPJ da empresa, etc e tal. Quarto, olha, tem um negócio em franquia chamado a circular de oferta. Você já ouviu falar da circular de oferta? Lógico, já sim. Circular de oferta é um dossiê sobre a franquia que todo franqueador tem que entregar para o franqueado com uma antecedência de pelo menos 10 dias para o franqueado analisar. E, pela lei, o que consta nesse dossiê, nessa circular de oferta, é determinado, a lei determina. E uma das coisas que tem que ter... Isso para todas? Todas as franquias são iguais? Iguais. Todas são iguais, tem que ter. E uma das coisas que consta ali, que obrigatoriamente, é a lista dos franqueados e dos ex-franqueados nos últimos 2 anos. Entendi. Então, uma dica importante é você conversar com todos os franqueados. Você bater um papo, conversar com quem é franqueado. Se é uma franqueadora que ainda não tem tantos franqueados, ela provavelmente vai ter lá distribuidores, vai ter, sei lá, revendedores. Conversa com as pessoas que já trabalham com essa franqueadora. Essa conversa é muito realmente importante. Ela é séria, né? Para ver se realmente ela é séria. Assim, como que é o negócio? Tem um compromisso mesmo ali. Se o negócio funciona, se a rentabilidade é boa, se o negócio funciona. Você já ouviu casos que a empresa não estivesse pronta para empreender como uma franquia e você já de imediato percebeu que isso não daria certo no futuro? Ah, tem muito, né? Muitas. Tem muita. Sem citar marcas. Tem muita. Tem muita, porque... olha, em primeiro lugar, o que mais acontece, e quando eu digo o que mais acontece,
a maioria das empresas que se formata para fazer uma franquia, Sim. acaba não indo adiante, mais da metade. Tá? Então, se você num ano, você tem, sei lá, vamos supor, você tem lá num ano 200, 300, um número, umas 400 empresas que resolveram franquear. No ano seguinte, pelo menos 200 é um número muito maior, mas eu te garanto que mais da metade não leva adiante. Porque acontece o seguinte... Nossa, é um dado, inclusive, muito importante, porque a gente está falando de uma taxa de 50-50, inclusive. Não, é mais do que isso. Mais do que isso? É mais do que isso. Porque o que acontece? O franchise... Ele traz uma possibilidade de crescimento, de escala... Muito aspiracional, muito né? grande. Muito grande. Tá? Muito grande. Só que dá muito trabalho. Então... São detalhes, né? Não, e tem muita coisa para fazer. Então, olha que interessante. Se você falar, né, que é como um bebê... Né? O que é um bebê? Um bebê é alguém que não fala, que não anda, que não sabe fazer nada, dá bastante trabalho e não dá retorno, não Sim. dá... Então, quando você começa o franchise, ele é muito desafiador, porque você tem que investir muito tempo, tem que investir muita energia e acaba que você não tem retorno no começo. Na maioria das vezes, o franqueador, quando se depara com essa realidade e tem já um negócio requisitando, gastando tempo, ele não consegue se dedicar e investir num outro negócio novo. Precisa ter recurso, precisa ter... Porque são os detalhes que realmente fazem a diferença, Tem muita né? coisa para fazer. É muito detalhe. E o começo é difícil, os primeiros franqueados, enfim. Então... Ele segue, na verdade, uma rotina que faz com que o sucesso dependa dessa cartilha que ele precisa seguir, né? E aí você fala assim, olha, você já viu franqueadores, então... Assim, qual que é a diferença? O principal fator é quando o franqueador, ele não tem recurso, ele é pequenininho, ele é um exército de um homem só, com muita coragem, com boas ideias, mas enfim, ele não tem aquela estrutura, sim, aquela solidez. Então, isso é o que acontece muitas vezes. Então, assim, a gente estava falando, né? Número 4. Entrevistar os franqueados, perguntar para eles se o negócio funciona, se é isso mesmo, se na ponta está dando certo, porque tem que passar se dá ponta, certo. Olha, pergunta como que é o suporte, como que é o apoio que a franqueadora dá, como que é a dedicação, porque na hora de vender, Danilão, tudo é todo lindo, mundo quer, tudo é maravilhoso, é um marcão maravilhoso, entendeu? É um céu estrelado, são flores no jardim, por aí vai. Tudo é alegria, né? Bom, olha, uma dica importante que eu dou para quem está procurando uma franquia porque quando a gente tá apaixonado com aquela coisa tal, você começa a ficar meio cego. Então você começa a ficar, né? Começa a achar que tudo é maravilhoso, qualquer defeito você já acha. O mundo caindo, mas tá tudo incrível. Não, você fala assim, pô, joga, bebe, tem 2 mulheres, mas ninguém é perfeito, né? Então você diminui todos os defeitos, sim, e aumenta todas as... Bom, eu acho que é muito legal conversar com alguém que não tá com aquele desejo. Então essa é a recomendação que eu dou para quem está pensando em fazer algum negócio, né? É conversar. Pode ser parente chato, pode ser estranho, pode ser um técnico profissional, entendeu? Mas alguém que não tem, por exemplo, ela tá louca para fazer e o marido também, ela vai pedir opinião pro marido. Você acha que é bom? O marido não adianta, o marido também tá, entendeu? Então é conversar com alguém de fora. Outra dica, muito conhecida a história, né, por exemplo, da Blockbuster, da Kodak, negócios que assim... Tem livros e filmes, inclusive, que falam sobre isso. Negócios que, assim, que não iam
que estavam em decadência, né? E tem outros negócios que estão em ascensão. A gente está numa... É normal essa troca de empresas que permanecem e que não... Eu acho que tem algumas coisas que vão existir para sempre, né? Certo. Eu vi uma vez uma pessoa falando assim, as mulheres sempre vão querer estar mais bonitas, isso é do ser feminino e não vai mudar. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, tudo então, ótimo, tudo maravilhoso. Sempre vai ter esse negócio de alimentação, escola. Agora tem alguns modismos que precisa tomar cuidado, né? Os excessos, na verdade, eu falo que os excessos, eles distanciam muito para o sucesso. Muita modinha, né? Aquela coisa muito do momento. Então, assim, por exemplo, precisa ver se essa revolução digital, essa inteligência artificial não é um negócio que está em risco, né? Sim. Entender também aquela praça, aquele lugar. Então, por exemplo, você tem você tem lá uma cidade relativamente pequena que tem um McDonald's, um Bob's e um Burger King. Você vai lá abrir um fast food grande, Não dá. Então entender a concorrência, o tamanho do mercado, o tipo de negócio, isso eu acho que é uma dica muito importante. E é um detalhe que quando você quer empreender, a empresa também te dá esse suporte, né? Porque ela tem que te levar em pontos que realmente você vai ter a performance, porque não é apenas você criar ali a loja, você colocar o seu quiosque, mas entender todo em volta, entender o público que vai consumir, o público que vai visitar a sua loja, é importantíssimo. A segurança do ticket médio que a gente fala, né? Fazer um bom estudo de geomarketing, de mercado, é essencial. Isso. Então, olha que fantástico exemplo que você está dando. Isso é o papel de uma boa franqueadora, né? O franqueado é ingênuo, ele não sabe. A franqueadora, uma boa franqueadora, vai saber isso, né? A gente tem uma pessoa que toma conta disso para nós, que ela é muito inteligente. Marina. Já ouviu falar na Marina? Marina, claro. Marina Gentil. Exatamente, Marina Gentil. Um super beijo. Todos aqui da AMCA somos muito fãs de você, viu? Olha, número 6. Esse é muito importante. Avalia se o produto ou serviço que você vai trabalhar naquela franquia tem competitividade, é bom, tem qualidade. Você tem lastro no mercado, né? Olha, e se funciona... Rapaz, eu já vi, você falou assim, coisas que não foram boas. Eu cansei de ver teoria que funciona, que é uma maravilha. Olha, você vai vender não sei quanto, porque as falsas promessas, vamos dizer assim. E as contas, né? Olha, de cada 10... Daí pega um produto que é caro, que é ruim, mas não adianta, pode ser quem for, a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então, quando você for fazer uma franquia, você avalia se aquilo que você vai vender tem uma boa relação custo-benefício, tem competitividade, tem preço, né, se aquilo vai funcionar, porque na conversa é maravilhoso, mas precisa ver se vende, né, Danilo? Sim, verdade, com certeza. Olha, gente, esse papo, ele vai muito longe, mas pra gente, já nas considerações finais, mais ou menos, mas antes, eu queria fazer um convite para você que está nos assistindo, para que você venha conhecer a sede da AMCA Paris e conhecer toda a nossa estrutura, todos os nossos produtos. Se você não conhece os nossos perfumes, este é o momento. No modelo de 15 ml e também de 100 ml, você vai se encantar e estar perfumado por muito tempo com os nossos perfumes florais, amadeirados, que vai combinar muito com a sua particularidade e com o seu perfil. Mas, Marcelo, me diga uma coisa. Vamos lá. Empreender com o modelo de negócios, ou melhor, empreender com a franquia AMCA Paris. Você, como grande analista de todos os riscos de como empreender como um franqueador, como franquia, você já avaliou a nossa franquia AMCA Paris, certamente. Numa conversa com a Marina, você deve saber detalhes. Conta pra gente. E aí, é possível? Olha, Danilo, a gente, conforme a gente vai tendo mais experiência, a gente vai aprendendo a reconhecer quando algum negócio
vai ser muito grande. Só batendo o olho, né? Em vez de ir nos demais detalhes. Por uma série de fatores, as pessoas que fazem, né, o negócio, o que já é hoje, a Amaca é uma das maiores franqueadoras do Brasil, uma questão de tempo. É uma questão de tempo para chegar lá, entendeu? Peraí. Olha para sua câmera e fala isso, por favor. A sua câmera está aqui, ó. Olha para sua câmera e fala isso, porque isso é muito importante para nós. E você é um profissional de extremo respeito no mercado. Olha, com o tempo, Danilo... Pode falar mais pertinho aqui no microfone, por favor. A gente está em casa, viu, Marcelo? A gente está em casa, fique tranquilo. Olha, Danilo, com o tempo a gente vai pegando o jeito, a gente vai aprendendo a reconhecer quando uma empresa, assim, com certeza, vai ser a Amaca, ela vai ser uma das maiores franqueadoras do Brasil. Eu tenho certeza absoluta, pelas pessoas que fazem o negócio, pelo que já existe, pela caminhada. Olha, a gente tem aí nesse mundo do franchise, a Amaca vai ser grande, vai ser um enorme sucesso. Pode comprar uma franquia da Amaca que você vai ter muito sucesso. É isso mesmo. Para você que ainda não sabe esses detalhes, acesse o nosso Instagram, nossos canais oficiais. E lá tem todos os detalhes e também tem o contato para que você possa mandar uma mensagem e adquirir a sua franquia com investimento muito baixo e com um retorno que vai te surpreender. Mas, Marcelo, vamos lá. Estou fazendo muito merchan aqui, né? Muito merchan, mas não é esse o sentido da nossa conversa, que o nosso podcast... Deixa eu complementar. Por favor. E olha, você que já está dentro do negócio, que já é um executivo, que já está experimentando, que já tem um treinamento avançado, para você já está meio caminho andado. Procura o pessoal... Tá? Conversa sobre as possibilidades, entende melhor do que nós estamos falando, porque nós estamos falando de entende melhor o que é, porque nós estamos falando de uma oportunidade para a tua vida. É exatamente isso. Aqui na Amaca Paris a gente fala que Amaca Paris é lugar de gente feliz. E empreender, ter a sua franquia, ser o franqueado, também é lugar de gente feliz, não é mesmo? É isso aí. Olha, quando você empreende, né, tem muitos desafios. Claro, normal. Né, tem muitos desafios, mas a realização é muito maior. Até a realização financeira também, né? Prazer de estar fazendo alguma coisa, enfim, tudo de bom. É maravilhoso. Marcelo, muito obrigado. Gente, uma conversa mais que especial. Eu tinha aqui mais algumas perguntas, mas a gente já excedeu e vai ficar por um próximo bate-papo. Queremos que você conte mais detalhes sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Como que faz para achar você nas redes sociais, para ter mais contato com essa inteligência toda em franquias? Conta pra gente. Marcelo.martins, com 2 N's, 2 S's, mmartinsconsultoria.com.br. Então é isso, gente. Acessa, tenha contato com esse profissional que é referência no mercado. E se você quer ter a sua franquia Amaca Paris, entre em contato nas nossas redes sociais, que eu tenho certeza que o nosso time vai estar pronto para te atender. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Valeu!